Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje vamos começar a falar aqui sobre o capítulo 24, que versa sobre regressão logística, que é uma das técnicas mais populares em termos de previsão de valores e utilização no ambiente de aprendizado de máquina. A lógica da regressão logística ela é diferente da regressão linear e de outras derivadas, no sentido de que a regressão logística ela tem por objetivo prever uma variável binária y de Bernoulli. Ou seja, essa variável ela pode assumir apenas os valores 0 e 1. Uma vez que há apenas dois valores possíveis para y, a sua função de massa de probabilidade ela é binária no sentido de que nós temos a probabilidade expressa aqui por π de x til do y assumir um valor 1 e 1 menos o π de x til do y assumir o valor 0. A ideia é que ao invés de prevermos diretamente o valor da variável de resposta, o nosso objetivo é aprender qual é a probabilidade que é também o valor esperado de y, dado que x maiúsculo til é igual a x minúsculo til. Uma vez que a probabilidade de y assumir o valor de 1 é uma probabilidade, não é apropriado que nós usemos diretamente o valor de regressão linear. Por quê? Porque ela vai criar um contínuo ali de valores que não vai ser interessante, sem contar o que acontecer a partir do momento que essa probabilidade ela cair de 0 ou subir acima de 1. Tá? Nesse sentido é que surge a chamada função logística. O nome regressão logística ele vem dessa função logística, também conhecida por sigmoide, que achata a saída entre 0 e 1 para qualquer valor de entrada z. Então aqui nós temos a função logística, ela tem duas formulações típicas, né? Uma é 1 sobre 1 mais a exponencial de menos z, e a outra é a exponencial de z sobre 1 mais a exponencial de z. Aqui nós temos os valores indo de menos infinito a mais infinito. Nós percebemos que quando o valor dela é 0, essa função ela tem, o resultado dela é meio. Para valores positivos ela tende a 1, para valores negativos ela tende a 0. Que é exatamente o ponto aqui, ou seja, a função quando tende a menos infinito, ela é 1 sobre infinito é igual a 0. Quando ela tende a mais infinito, o valor da exponencial de menos infinito é 0, então ela tende a 1. E o valor de 0, ela tende a meio. Nesse sentido, a variável z ela funciona como um limiar por conta desse limite que ela estabelece entre os valores, a probabilidade de ser acima de meio ou ser abaixo de meio. Uma outra propriedade muito interessante da função logística é que 1 menos a função logística de z é igual à função logística de menos z. E aqui nós mostramos o algebrismo que demonstra isso e vamos ver como essa característica vai ser interessante. Por quê? Porque notem que se a probabilidade de um evento ocorrer é θ de z, a probabilidade dele não ocorrer é 1 menos θ de z, que vai ser igual a θ de menos z. Bom, vamos então trabalhar o modelo de regressão logística binária aqui. Então nós temos o modelo como explicado, ou seja, a probabilidade, dado que o valor de x é x til ser igual a 1, é π de x til, e nós aplicamos aqui a função logística, que é o θ de um f de x til, e como esse f ele é representado por um conjunto de pesos aqui que multiplica o x til, e daqui vem a característica da regressão, então nós temos que esse θ do vetor de peso multiplicado pelo vetor de entradas, ele vai ser o quê? A exponencial do transposto do vetor de peso multiplicado pelo vetor de entradas sobre 1 mais a exponencial do mesmo conteúdo interno dela. Ou seja, a probabilidade que y é igual a 1 é a saída da função logística para a entrada w til transposto x til,
e a probabilidade para y igual a zero, ela é 1 menos essa probabilidade, e aí nós chegamos a esse valor aqui, que é o θ do menos o W transposto de x tilde. Ou seja, 1 menos θz igual a θ de menos z para esse valor de z, que é exatamente a regressão logística dos pontos x. Combinando ambos os casos num modelo único, nós temos então que a probabilidade de y, dado que x tilde é igual a x minúsculo tilde, ela vai ser a probabilidade dele ser igual a 1 elevado a y multiplicado pela probabilidade dele ser igual a zero multiplicado por 1 menos, elevado a 1 menos y. Uma vez que nós temos que essa variável ela é aleatória, os expoentes aqui eles vão anular ou um termo ou outro. Ou seja, no caso de y ser igual a 1, é anulado o segundo termo, ele vai ser igual a 1. No caso do y ser igual a zero, é anulado o primeiro termo e o segundo ele é mantido. E aí nós temos então um modelo de interesse aqui para a regressão logística. Bom, vamos ver como que o aprendizado desse modelo acontece. Aqui é interessante introduzir o conceito da razão de odds logarítmica, né? Nós dizemos que a razão de probabilidade da ocorrência de y igual a 1, ela é a razão entre as probabilidades de y ser igual a 1 e de y ser igual a zero para um dado valor de x. E aqui nós temos as duas probabilidades colocadas aqui a partir de funções logísticas. Expandindo esse termo, nós vamos chegar que a primeira razão ela vai ser exatamente esse primeiro termo multiplicado pelo inverso do segundo, onde nós chegamos a esse termo aqui. Notem que o 1 mais o exponencial ele está em ambos, ele é cortado, e aí nós chegamos que a probabilidade de y igual a 1, ela é igual à exponencial do W transposto multiplicado pelo x. A partir disso, nós podemos trabalhar, e vamos entender agora por quê, com o logaritmo dessa razão de probabilidade, que é chamada razão de probabilidade logarítmica, e é dada como o logaritmo dessa função, que nada mais é que a soma, né, ponderada dos valores de x pelo peso que é dado aqui pela regressão. Então, uma fórmula que ela era bastante complexa, subitamente ela se torna mais simples. Ou seja, a função de razão de probabilidade logarítmica, que também é chamada de função logit, ela é definida como o ln entre o z sobre 1 menos z, né? Que está expresso aqui de forma invertida, que é o inverso da função logística. Bom, então a partir dessa visão de que o logaritmo do odds ratio do y igual a 1 é igual ao logit da probabilidade de y igual a 1, nós podemos dizer que a regressão logística ela é baseada na premissa de que a razão de probabilidade logarítmica para y igual a 1 é uma função linear ou uma função ponderada dos atributos independentes. Nesse caso, a gente pode interpretar o efeito do atributo xi fixando todos os outros valores, ou seja, o logaritmo da probabilidade de y igual a 1, ele vai ser o que? O wixi mais o valor de c, que é uma constante correspondente aos demais termos wixi, e quando extraímos o logaritmo, aqui acrescentamos uma exponencial, que se torna uma multiplicação de uma constante qualquer, e acaba sendo limitado pela exponencial de wixi. E o c são todos os valores que se mantêm fixos. Ou seja, o wi ele pode ser interpretado como uma mudança da razão de probabilidade logarítmica para y igual a 1 para uma mudança de 1 no xi. Ou, equivalentemente, a razão de probabilidade para y cresce exponencialmente por mudança em xi. E com essa interpretação, nós vamos ver como que isso vai impactar na construção, né, desse modelo e na otimização desse modelo, que é exatamente trabalhada utilizando o conceito de estimativa de máxima verossimilhança. Bom, nós vamos usar aqui
a abordagem de máxima verossimilhança para determinarmos o vetor W-til. A verossimilhança é definida como a probabilidade de observarmos aquele dado, dado o W-til aqui, que é a probabilidade de YW-til, que é o produtório para todos os valores yi dado xi. Então, para cada um desses casos aqui, a gente vai ter uma probabilidade, e o produtório dessas probabilidades é exatamente a verossimilhança associada ao vetor W-til. Só que ao invés da gente maximizar a verossimilhança, ou seja, nós encontrarmos os valores de W que maximizam a verossimilhança, nós podemos maximizar a verossimilhança logarítmica, que é alcançada ao convertermos o produto em uma soma. Ou seja, se nós pegarmos a função de verossimilhança, aplicarmos o logaritmo, isso aqui vai se tornar uma soma, né, onde para cada valor de i, nós temos o yi que multiplica o logaritmo da função logística, mais 1 menos yi, usando a mesma lógica anterior, do logaritmo da função logística para y igual a zero, como já foi apresentado. Tá? Essa soma aqui, ela é interessante, bom, primeiro, porque, novamente, para cada valor de yi, ou um termo ou outro vai ser efetivamente ativado, dependendo desse valor ser 0 ou 1. O segundo aspecto é que nós temos aqui a função logarítmica, seja do y igual a 1 ou seja do y igual a 0, e que ela, sendo ativada pelo respectivo, ela vai potencializar essa soma para o valor y que é desejado em relação à função que o maximiza. E o resultado disso é que a gente vai trabalhar com o valor de W, seja amplificando esse valor, ou seja, reduzindo esse valor. Um aspecto interessante é que o negativo da função de verossimilhança log pode ser considerado como uma função de erro, pela mesma característica que nós dissemos anteriormente aqui da inversão. E ela é chamada função de erro de entropia cruzada, né, que nós apresentamos aqui, que nada mais é do que a inversão desses termos aqui, uma vez que a gente aplica o -1 aqui na frente. Nesse sentido, como a gente vai ver, a tarefa de maximizar a verossimilhança logarítmica, ela é equivalente a minimizar o erro de entropia cruzada. Bom, para obter então o vetor W ótimo, nós deveríamos diferenciar a função de verossimilhança logarítmica com relação a W, atribuir o valor a zero, como fizemos anteriormente no linear, e resolver para W. Entretanto, essa formulação não apresenta uma solução fechada e nós temos que trabalhar de forma interativa usando o gradiente ascendente para calcular o valor ótimo. Nesse caso, o nosso gradiente ascendente ele se baseia no gradiente da função log verossimilhança, que pode ser obtido pela derivada parcial com relação a W-til, como se segue, ou seja, o gradiente de W-til ele é a derivada da função de verossimilhança em relação a W-til e que que se transforma nesse valor, onde o Zi ele é exatamente o W transposto multiplicado por Xi. Resolvendo essa derivada, nós temos aqui o valor que é o quê? Ele é a diferença do yi, ou seja, o desejado menos o observado, ele é uma função de erro, multiplicado pelo valor de xi. Como que isso pode ser visto em relação da função logarítmica? Se o xi é positivo, seja a sua magnitude vai amplificar o valor do gradiente, seja a diferença entre o valor desejado e o valor que nós estamos obtendo, também vai aumentar esse gradiente. Se o valor de x for negativo, o que vai acontecer é basicamente o contrário, né? Então, nós temos aqui um valor negativo, o valor de x é negativo, e novamente nós vamos ter um gradiente aqui sendo aumentado se estivermos caminhando na direção certa. Se os sentidos estiverem desencontrados, nesse caso vai haver uma ação meio que de cancelamento. Bom, então nós iniciamos num ponto W0 aleatório. A cada passo, o método move na direção
da subida mais forte, o que é dado pelo vetor de gradiente. Dado o vetor corrente WT, a próxima estimativa T mais 1, ele é o WT mais um valor de aprendizagem mais o gradiente. Essa constante de aprendizado, como nós já vimos em outros cenários, ela não deve ser muito grande, senão você vai ter mudanças muito bruscas no valor de W, e não deve ser muito pequena, porque senão o processo vai demorar muito a convergir. No valor ótimo de W-til, o gradiente será zero, que é o que nós desejávamos anteriormente e não tínhamos conseguido resolver de forma analítica. O gradiente estocástico ascendente, então, ele calcula o gradiente considerando todos os pontos de dados e é chamado, né, como gradiente em lote. Para a base de dados grandes, uma estratégia é nós trabalharmos com a lógica do gradiente ascendente estocástico, que vai escolher um ponto de cada vez e vai calcular o gradiente nesse ponto, como está aqui formulado, e ao escolher esse ponto aleatoriamente, o gradiente vai sendo, o peso vai sendo atualizado até que nós obtenhamos uma convergência. Uma vez que o modelo seja treinado, nós podemos então prever a resposta dependendo se a função logística der um retorno maior que meio, ele vai ser 1, se é menor do que meio, ele vai ser igual a zero, como nós já vimos anteriormente. Aqui nós temos o algoritmo da regressão logística pelo gradiente ascendente estocástico, a inicialização aqui do ponto é aumentado, nós temos então o valor inicial do vetor é zero. Para cada ponto nós vamos promover aqui uma mudança do gradiente para aquele ponto e atualizamos o vetor W também com base nesse gradiente. Esse processo continua até que os vetores de pesos convirjam, seja no mínimo local, seja num processo mais próximo do global. Bom, vamos ver como funciona. Então nós temos aqui a base de dados íris dos componentes principais. X1 e X2 são atributos independentes que representam os dois primeiros componentes principais. E a variável y, ela é uma variável binária onde o íris virgínica ele é tratado como 1 e o íris cetose e íris versicolor são tratados como 0. E o que nós queremos é construir um modelo que permita distinguir entre esses valores aqui representados como círculos e os valores representados como triângulos. Quando nós tentamos uma regressão linear clássica, então nós conseguimos construir esse valor, mas nós vemos aqui que ele tem ainda uma série de erros. Em particular, a acurácia, nesse caso aqui, ela é de 88,7%, porque nós erramos 17 de 150 pontos. Já a regressão logística, ela se adapta melhor à conformação dos pontos. Nós temos aqui então os valores de W calculados, como foi explicado agora há pouco, com o gradiente estocástico ascendente. Nós temos então o valor da probabilidade da classe que foi definida como 1. Aqui nós vemos a utilização dos valores colocados aqui já na função logística. E dado um valor de x, se a probabilidade for maior do que meio, nós vamos prever 1, caso contrário, prevemos 0. Nesse caso, a regressão logística se adaptou muito melhor à conformação dos dados e apenas 5 pontos foram classificados de forma errada, chegando a uma acurácia de 96,7%. Bom, com isso nós concluímos a primeira parte da discussão sobre regressão logística e a seguir vamos falar de regressão logística múltipla.